irmãos, nós vamos, nesse momento, abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, no seu capítulo de número 4. Estaremos lendo apenas o verso de número 4 e discorrendo em todo esse texto até o verso de número 40. A gente vai compartilhar sem que seja necessária a leitura até o verso de número 42, melhor dizendo. Então vamos juntos recitar o verso de número 4 de João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4, verso de número 4. Vamos juntos? E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Mais uma vez, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. A nossa vida, ela é marcada por alguns encontros. Existem encontros que acontecem em nossa vida que eles marcam de maneira tão intensa que muda a nossa realidade. Nós temos na Bíblia, nos Evangelhos, alguns encontros que Jesus teve com alguns personagens. E esses encontros que Jesus teve com eles marcou por demais a vida dessas pessoas. Nessa manhã, nós temos uma personagem da palavra de Deus que Jesus foi ao encontro dela. E aí a gente se depara com esse verso de maneira muito importante, quando o verso diz o seguinte: e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Queridos irmãos, um judeu, em hipótese alguma, ele passaria por Samaria. A gente sabe que Jesus, ele é um judeu. E os samaritanos, eles são judeus mestiços, aqueles que se misturaram e perderam a sua essência, mudaram a prática religiosa, o lugar da adoração, se misturaram com outros povos. Em função disso, isso gerou uma separação entre judeus e samaritanos. E o texto, o verso especificamente que nós mencionamos, vai falar que para Jesus era necessário. E o judeu, ele, indo para Galiléia, ele não passaria por Samaria. Ele faria a opção de seguir um percurso mais longo, mas para que não tivesse contato com os samaritanos. Mas era necessário. Havia uma missão, havia um objetivo. E mais do que uma missão, o objetivo, havia alguém. Havia alguém que precisava ser encontrada por Jesus. Jesus, irmãos, ele vai romper com algumas coisas para que ele tivesse o encontro com essa mulher. Jesus, ele é um rabino. Em hipótese alguma, um rabino iria conversar com uma mulher em público. Ele rompe culturalmente com essa tradição. Jesus, além de ir ao encontro de uma mulher,
ele vai ao encontro de uma mulher samaritana. E além de ser mulher e de ser samaritana, era uma mulher que teve 5 maridos, uma mulher de um contexto, de uma realidade totalmente reprovável para aquela época. Ela era uma mulher desprezada. Mas Jesus é aquele que valoriza. Irmãos, o Evangelho de Jesus, o nosso Salvador, ele é extremamente especial. Porque ele vai ao encontro de pessoas que possivelmente, tal como nós, não iríamos. Levados em conta algumas questões que nos separariam. Mas Jesus, ele vai romper isso e ele vai valorizar aquela que era desprezada. Ele vai romper racialmente porque aquela mulher, ela era uma samaritana, uma raça misturada, e conforme eu falei, os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Jesus, ele mostra, com a sua postura, ele sinaliza um rompimento com um nacionalismo, com uma tradição em prol da universalidade do Evangelho. O Evangelho é para todas as pessoas. Nós não podemos formar grupos e guetos onde a gente vai dizer, não, ali não é o lugar. Não é aquela pessoa que eu tenho que ir, né? E a gente, às vezes, seleciona grupos, pessoas. Quando eu era aluno do seminário, tinha um professor de teologia sistemática, ele era pastor da igreja presbiteriana em São Cristóvão. Logo que ele assumiu o ministério, ele falou, Senhor, me mostra todos os eleitos desse lugar. Me mostra todos os eleitos para que eu possa alcançar todos aqueles que são os seus eleitos. Mas é importante, ele ora para que Deus mostre os seus eleitos, mas ele não sabe quem são os seus eleitos, né? E então o que ele tem que se colocar é na disposição do Senhor. Claro que ele pode pedir a Deus para que Deus dê a estratégia, a direção e as pessoas certas. Só que essas pessoas que são, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, não são segundo os nossos padrões, segundo as nossas convicções, segundo o nosso entendimento. E, queridos irmãos, essa mulher, à luz da nossa compreensão, nós, em hipótese alguma, acharíamos que aquela era uma mulher escolhida. E ela era. Jesus, então, ele vai ao encontro dessa mulher. Jesus, então, ele supera todos esses obstáculos, todos os preconceitos, para alcançar o coração de uma mulher em sofrimento. E a gente sabe que o final dessa história é glorioso. O final dessa história é glorioso, porque Jesus vai alcançar essa mulher. Sabe, Jesus, ele valorizou aquela mulher samaritana, aquela mulher que era desprezada. Quando todos fugiam dela, irmãos, alguns comentaristas vão dizer que o horário que ela vai naquele poço é o horário que ninguém vai. E aquela mulher sofria porque socialmente ela não era benquista. O texto não diz, mas a gente pode conversar com o texto. A gente pode imaginar o desprezo expresso por gestos, possivelmente. O desprezo expresso por palavras a respeito daquela mulher.
E ela vai exatamente ao meio-dia pegar água no poço de Sicar, porque era aquela hora que ninguém estava lá, onde ela se sentiria tranquila, sem sofrer mais de tudo aquilo, porque é uma mulher em sofrimento, que ela sofre com a história dela, com os relacionamentos que ela teve, com um preenchimento, uma tentativa de um preenchimento de um vazio existencial que ela tinha em sua vida. Jesus, ele deu valor a ela. Quando todos fugiam, Jesus, ele quebra todas essas barreiras religiosas, culturais, raciais, e vai valorizar essa mulher. Você conhece o texto, sabe? E eu estou aqui apenas trazendo alguns argumentos, mas não me atendo ao texto que é extremamente conhecido. Você sabe que Jesus vai naquele poço, aquela mulher está ali buscando água, naquele horário, e Jesus pede a ela: mulher, dá-me de beber. E você sabe também toda a conversa, todo o encontro, todas as falas que Jesus traz para aquela mulher. E Jesus, meus amados irmãos, ele valoriza, ele tem empatia pelaquela mulher, ele não a julgou, ele não a condenou, ele simplesmente se apresenta para ela com amor, com compaixão. Queridos irmãos, possivelmente, aquela mulher nunca se sentiu amada por ninguém, mas agora ela vê em Jesus alguém que olha para ela de forma diferente. Interessante é que, em primeiro momento, ela vê em Jesus a possibilidade de uma vida secular resolvida. Porque Jesus fala: olha, a água que eu lhe der, você nunca mais vai precisar vir aqui nesse poço buscar. Ela falou: Senhor, dá-me dessa água, eu não preciso voltar mais aqui, eu não preciso sofrer os desprezos, né, os gestos, as falas que todos sempre trouxeram para mim. Esse já seria um dos problemas resolvidos para mim. Senhor, dá-me então dessa água para que eu não volte mais aqui. E aí, queridos irmãos, a gente precisa entender que aquilo que o Senhor Jesus faz, proporciona, realiza em nossa vida, é muito mais do que abastecimento, do que preenchimento de necessidades seculares para a gente. Se você está aqui nessa noite, é o filho do Mateus, né? Bonito, né? Deixa ele. Então, vocês entendam, se você está aqui, eu estou aqui porque eu quero a cura da minha enfermidade. Eu estou aqui porque eu quero emprego. Eu estou aqui porque eu quero a restauração da minha casa, da minha família, do meu lar, porque eu preciso encontrar um conforto para o que eu estou vivendo, com a minha luta. Isso seria minimizar. Jesus tem muito mais para dar para você. E eu diria que se você, depois de ter o encontro com Jesus, todas essas coisas, elas são secundárias. E Jesus fala para ela de uma outra água, de uma água que vai preencher não as suas necessidades físicas, mas Jesus é aquele que vai preencher a necessidade da sua alma. Meus irmãos, muitos passaram por aqui, alguns tiveram as suas necessidades preenchidas e voltaram para as suas vidas. Mas
essa sede continua. Se você vem aqui porque você quer a cura da tua enfermidade, ele até pode te curar. Mas amanhã você tem uma outra necessidade. Amanhã você vai buscar sempre alguma coisa a mais. Que essa é uma água que te sacia temporalmente, nessa vida terrena. Jesus é aquele que te abastece eternamente. E é isso que a gente precisa entender. A gente tem um outro texto, João capítulo de número 3, que é um homem que quer o preenchimento das suas necessidades, né? Ele já tinha tudo, Nicodemos já tinha tudo. Interessante que Jesus não vai ao encontro dele, é ele que vai ao encontro de Jesus. Só que ele também vai de maneira estratégica, ele vai à noite, né? Essa mulher, Jesus vai ao encontro com essa mulher, ela está lá e é por volta de meio-dia, mas Nicodemos vai ao encontro de Jesus, porque ele já tinha tudo e ele queria mais. Ele queria mais para a sua vida, mas não entendendo de que para ser discípulo de Jesus, para ter um encontro real com Jesus, é necessário romper algumas coisas. E então Jesus fala, vende tudo o que tens, dá ao pobre e você serás um dos meus. E ele vai embora triste, porque o que ele quer é mais alguma coisa que preencha a sua vida secular. O que a gente precisa entender e estabelecer para a nossa vida, que você está aqui, e mesmo que a sua água física ela não seja preenchida, Ele pode te curar, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode te dar o emprego, mesmo que essas coisas não aconteçam, esse encontro com Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Porque efetivamente é Ele quem satisfaz. Jesus é aquele que satisfaz. Todas estas coisas deste mundo, elas não se preenchem, elas não nos satisfazem, elas têm quantidades limitadas, elas desaparecem por algum tempo. Só Jesus é capaz de satisfazer as necessidades mais íntimas e profundas do coração do homem. Jesus pode te dar muito mais de tudo aquilo que você pensa. Jesus conhecia aquela mulher, né? Ele conhecia aquela mulher. Quando Jesus fala, chama o teu marido, e ela falou, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, você disse bem, você não teve marido, você teve 5 e o que você tem agora também não é teu marido. Ela já estava no 6º relacionamento. E ela percebe, e ela vai dizer, eu vejo que tu és profeta. Sabe, isso nos ensina uma coisa, que Jesus nos conhece. Jesus sabe quem é você. Não adianta, queridos, a gente pensa que a gente pode manobrar com Deus. A gente pensa que a gente vai cumprir alguns requisitos, alguns rituais religiosos, algumas práticas, e que isso vai satisfazer. Exemplo, tem gente que vai vir na igreja uma vez no mês e vai cumprir aqui um rito religioso e vai achar que está resolvido. E aí a gente precisa entender que Ele conhece. Ele nos conhece plenamente. Ele conhece a motivação do nosso coração. Ele sabe aquilo que está dentro de mim. Sabe? Ele sabe o que está aí dentro. Ele te conhece plenamente. Terça-feira a igreja fez uma homenagem muito bonita para mim e mais uma vez eu agradeço. Mas eu me conheço. E Jesus me conhece. Ele sabe que eu sou um pecador.
Ninguém sabe que não merece como eu sei. E, queridos irmãos, diz Lutero, quanto mais próximo da luz, mais eu vejo o quanto eu estou sujo. E é importante, então, que, ao ter o encontro com esse profeta, que nos conhece, ele conhece totalmente a sua vida. E para que você possa receber o remédio da graça, é necessário reconhecer que você é um doente espiritualmente. Os grandes homens de Deus não se colocaram como super santos. Eles se colocaram como grandes pecadores. Jesus conheceu perfeitamente o estado daquela mulher, e aquela mulher, ela reconhece perfeitamente o seu estado, a sua vida, quando ela o reconhece como profeta, que ela o reconhece primeiramente, e o texto vai dizer, que ela fala que o Messias há de vir, aí ele diz, eu sou o Messias. A primeira pessoa no Evangelho que Jesus fala que ele é o Messias foi para essa mulher. Eu sou, eu que falo contigo. Ele se apresenta a primeira vez como Messias para essa mulher pecadora, essa mulher samaritana. Ele vai dizer, olha, eu sou este homem, eu sou o Messias. E aí, queridos irmãos, essa mulher samaritana, ela teve o encontro com esse Messias, que saciou a sua alma, e ela bebeu desta água da vida. Eu quero terminar a minha palavra obedecendo exatamente o tempo, dizendo para você o seguinte: aquilo que o mundo despreza, Jesus valoriza. Eu quero dizer que o que o mundo despreza, ele dá valor. Se você tem se sentido desprezado, sem valor, ele te dá valor. Eu quero dizer para você que ele é o único que pode satisfazer todas as suas necessidades. Você não precisa saciar a sua sede, não ter mais sede para voltar no poço. Você não precisa primariamente da sua cura física. Você não precisa primariamente da restauração da sua casa, da sua família, do seu lar. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa primariamente é de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. O que nós precisamos é de Jesus. E o que nós precisamos também é reconhecer quem Ele é. Ele é o Messias. Ele é o profeta. E quem nós somos? Nós somos miseráveis pecadores. Irmãos, como isso é importante na igreja, porque eu nunca vou julgar ninguém. Porque se alguém erra numa área, eu erro em outra. Isso me torna igual, nós somos humanos. Isso tira de nós todo o pensamento, a ideia de que nós podemos julgar alguém. Quem somos nós para julgar um irmão? Não podemos, porque se ele está errando nessa área, eu erro na outra. Nós somos totalmente iguais. Quando eu me coloco numa relação de que eu sou um pobre e miserável pecador, eu consigo compreender os meus pares. E não apenas compreendo os meus pares, mas eu consigo amar mais esse meu Salvador. Porque eu olho para mim
E se ele fizesse alguma coisa por mim, porque eu mereço, o que ele fez foi à luz de quê? Do meu mérito. Mas se eu olho para mim e me vejo um pecador, um miserável, eu reconheço que isso é imerecido, isso me faz com que cada vez mais eu ame. Então, queridos irmãos, o reconhecimento de quem eu sou me traz duas realidades. Reconhecer que eu sou igual ao meu próximo. Reconhecer que eu sou me faz olhar e amar mais a esse Senhor. Que Ele me salvou, Ele me encontrou e eu não tenho mérito algum. Isso me faz cada vez mais servi-lo, amá-lo. Eu quero dizer para você o seguinte: foi muito importante Jesus passar por Samaria para encontrar com aquela mulher. Sabe, Jesus é aquele de encontros inusitados. Jesus é aquele que vai em lugares que muitos não querem ir. Jesus foi a Betânia encontrar aquele homem que estava morto, chamado Lázaro. Ele foi a Betânia para ressuscitar Lázaro. Jesus foi a Jerusalém. E em Jerusalém ele vai encontrar um publicano que estava num sicômoro ouvindo Jesus pregar. Jesus foi a Jerusalém e chamou aquele publicano chamado Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus foi em Jericó ao encontro de um homem que, no seu estado cego, começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus cura aquele cego. Jesus foi ao encontro de um coxo. Jesus foi para Jerusalém numa festa, possivelmente a festa da Páscoa ou Pentecostes. E ele tinha vários lugares onde ele poderia passar para ir para Jerusalém, mas ele vai entrar exatamente no lugar chamado Porta das Ovelhas. E ali tem um lugar chamado Tanque de Betesda. Ali tinha um homem que estava coxo há 38 anos. Jesus diz para ele: queres ser curado? E Jesus cura aquele coxo que sofria há 38 anos. Jesus é aquele que vai ao encontro de pessoas para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Jesus passou por Samaria e mudou a vida daquela mulher samaritana. Sabe, Jesus está aqui. Ele veio ao teu encontro para mudar a sua vida. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar.